Vamos lá, como traduzir um versículo da Bíblia. E o versículo escolhido por vocês foi João, capítulo 1, versículo 1. Eu estou com a minha Bíblia aqui, no meu tablet, e aí o versículo diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Júnior, na minha Bíblia está diferente. Você deve saber que existe várias traduções da palavra de Deus e tem uma infinidade de traduções. Eu escolhi uma tradução que eu acho que seja mais fácil de eu compreender o que está sendo dito. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa que é importante. Você vai pegar aqui e vai entender o conceito, o contexto e a ordem do que nós vamos falar aqui. E aí essa ordem você vai aplicar em tudo que você for fazer, que vai ser uma base para quando você tiver que fazer uma tradução de algo similar assim, que seja a Bíblia lá na sua igreja. Enfim, você vai pegar essa ordem aqui. Outra coisa importante que eu preciso conversar com você. Sempre que você for fazer uma tradução, não pense que você é um mágico e que você vai conseguir fazer tudo assim. É muito importante que sempre que você tenha a oportunidade, pergunte o que vai ser traduzido hoje, o que vai falar lá na igreja hoje que eu vou fazer a tradução, que aí você tem tempo de se preparar. Então vamos lá fazer a tradução desse versículo. E aí para fazer essa tradução, eu quero que você pense em três palavras, três letras, CCO. CCO. O que é CCO? Conceito, contexto e ordem. Ou seja, qual que é o contexto do que nós estamos falando, qual que é o conceito daquilo que nós estamos falando, aquela ideia quer dizer o quê e ordem. E aí, feito isso, a gente vai partir para identificar o que está sendo dito aqui. Então vamos lá, no princípio, tempo verbal. Quando é no princípio? Não sei. Pode ser há 10 anos atrás, como pode ser há 100 mil anos atrás, enfim. No princípio, sinal que nós vamos usar é esse aqui, ó. Para me poder intensificar, ó. Muito tempo. Era a palavra e a palavra estava com Deus. Estar com Deus. Então quer dizer que nós estamos falando de duas pessoas. Então nós estamos aqui na ordem. Tinha um tempo verbal, tinha uma pessoa e a outra pessoa estava com essa segunda pessoa. Ou seja, aqui a gente tem Deus e aqui a gente tem uma outra pessoa que estava com Deus. E a palavra era um Deus. Então essa pessoa, a pessoa número 2, ela tem um poder similar à pessoa de número 1. Como assim, Júlio? Eu disse que esse aqui é Deus e que esse aqui era um Deus. Então deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. A palavra estava com Deus, então eu estava com Deus. E esse aqui era um Deus, ou seja, tinha um poder similar, igualitário. Eu estou igualando as duas pessoas aqui. E aí, como é que vai ficar essa tradução? Para mim poder entender. Então, ó, no princípio, aonde? Morada de Deus, no céu. No céu. Então, no princípio, lá no céu, Deus, Deus, Deus. E a outra pessoa. E esse aqui era a palavra, ou seja, a palavra é alguém que traduz mensagens, traduz avisos, traduz explicações. Então, Deus, e aí ele falava para esse aqui que era a palavra, e ele avisava. Avisava. E os dois estavam juntos. Aqui disse aqui no versículo, ó, estava com Deus. Então, os dois estavam juntos sempre, sempre. Esse é forte, ou seja, é um Deus poderoso. E esse aqui é forte, similar, ou seja, igual. Os poderes são iguais. Então vamos de novo para a gente ver como é que vai ficar essa sequência toda. Então a gente viu aí como é que ficou toda a sequência. Por que eu quis trazer isso para você? Para você entender que, primeira coisa, qual que é o contexto? Então o tema que nós estamos falando é a Bíblia. A Bíblia nós estamos falando de Deus, e aí a gente conseguiu, pelo o conceito da expressão do versículo, a gente conseguiu identificar quantos personagens, aonde eles estavam e o tempo verbal. E aí o que a gente fez? A gente colocou eles na ordem que os fatos estão acontecendo. A gente falou do princípio, a gente falou no conceito, aonde é a morada de Deus, quantos personagens tinha e o que eles faziam dentro daquele contexto. E aí a gente conseguiu fazer essa tradução. Se você gostou desse vídeo, eu já vou te pedir duas coisas. Não deixe de dar o seu like aqui, também se inscreva no canal e coloque aqui o seu comentário. Vou ficar muito feliz em ler e até o nosso próximo encontro.